65. Copy System Capítulo 641. Sengoku sofre um golpe. Autor Dragon X. Esse capítulo veio de novelfu.net. Não se esqueça de conferir o site. Shin, completamente alheio ao fato de estar causando dor de cabeça aos 5 anciãos, estava lidando com Sugar naquele momento. Derramar suco nas minhas roupas de propósito. Você tem muita audácia, disse Shin, lançando um olhar significativo para Sugar. Não fiz de propósito, disse Sugar, com o rosto uma máscara perfeita de inocência. Mas o brilho travesso que ela não conseguiu esconder no fundo dos olhos não passou despercebido por Shin. Ainda tentando negar, eu vi você derramar em mim com meus próprios olhos. Ao perceber sua tentativa de fingir inocência, o olhar de Shin se tornou mais penetrante. Mentiroso. Você nem estava olhando para trás. Como você poderia ter visto? Sugar retrucou, incrédula. Querida, você se esqueceu de uma coisinha chamada aqui da observação, disse Robin, dando um tapinha na cabeça de Sugar. Não faça carinho na minha cabeça. Sugar fez uma careta, tentando parecer feroz. Robin só havia descoberto parte da verdade. Além de seu aqui da observação, os olhos de Shin ofereciam um campo de visão completo de 360 graus. Ele podia ver tudo o que acontecia atrás dele com a mesma clareza que o que estava à sua frente. Ainda tentando bancar a durona, Robin apertou as bochechas de Sugar e deu uma esticada brincalhona nelas. Era verdade. O novo passatempo favorito de Robin era provocar Sugar. Aliás, quase todos no navio gostavam de irritá-la só para vê-la ficar sem jeito. Até mesmo sua própria irmã, Monette, não era exceção. Pode-se dizer que Monette não era exatamente um exemplo de irmã mais velha. Claro, Shirauzi era exceção. Com sua natureza gentil, era mais provável que ela fosse alvo de brincadeiras do que as praticasse. Shin lançou um olhar para a discussão que se iniciava entre Sugar e Robin, mas decidiu ignorá-la. Normalmente, ele poderia ter assistido com interesse, mas agora, a Guerra dos Melhores era muito mais importante. Ele se perguntou se Luffy ainda apareceria. O incidente com o dragão celestial ainda havia ocorrido, e Luffy fora arremessado para longe por Bartolomeu Kuma, assim como na história original. Desta vez, porém, ele não havia aterrissado em Amazon Lily. Onde ele havia parado era um mistério. Shin não se preocupou em ficar de olho no protagonista, Luffy. Ele tinha pouco interesse nos assuntos dos chapéus de palha. Até o momento, Luffy ainda não havia aparecido e Ace estava prestes a ser resgatado. Os piratas do Barba Branca avançaram, liberando uma onda de poder aterradora. Até mesmo Sengoku foi pego de surpresa pela força descomunal que eles conseguiam reunir. E Barba Branca? Não era para ele ser um velho frágil, que já não representava uma ameaça. Porque ele parecia tudo menos isso. Nesse momento, Barba Branca estava enfrentando 3 almirantes de igual para igual, sem demonstrar qualquer sinal de fraqueza ou fadiga. Ele parecia ainda mais forte do que em seu auge. E, de certa forma, ele era. Em sua juventude, o poder de Barba Branca era imenso, mas seu controle sobre esse poder e seu domínio da fruta do tremor estavam longe do nível atual. Agora, com o corpo de sua melhor forma e o domínio que possui atualmente sobre sua Akuma no Mi, ele estava mais forte do que nunca. Todas as forças, impeçam-nos de alcançar Ace. Sengoku rugiu após lançar Jozu pelos ares mais uma vez. Embora tivesse derrubado Jozu, os ferimentos do pirata diamante não foram graves. Não era que a onda de choque de Sengoku fosse fraca, a defesa de Jozu era simplesmente formidável. Sua incrível resistência foi suficiente para deter até mesmo Sengoku por um período considerável de tempo. Onigumo, lide com Diamond de Jozu, ordenou Sengoku. Embora Onigumo não fosse páreo para Jozu, ele deveria ser capaz de mantê-lo ocupado. Afinal, ele era um vice-almirante do quartel-general. A expressão de Onigumo era feroz. Se Zoro era um usuário do estilo das 3 espadas, então Onigumo era um usuário do estilo das 8 espadas. Ele havia dominado os 6 poderes ao seu limite absoluto, sendo capaz de usar o cabelo com a mesma destreza que os braços. Para um observador, parecia que ele tinha 6 braços aracnídeos além dos seus, cada um brandindo uma espada. Auras de espada irromperam quando Oniguma atacou Jozu, lutando com um abandono imprudente que combinava com sua aparência feroz. Até mesmo Diamond de Jozu estava cauteloso diante dele agora. Onigumo era um espadachim habilidoso,
mestre dos 6 poderes e proficiente tanto em haki do armamento quanto em haki da observação. Por mérito próprio, ele era um gênio. É claro que, comparado a monstros como os almirantes, ele parecia insignificante. Mas para uma pessoa comum, ele era uma força a ser reconhecida. Traço. Com Onigumo cuidando de Jozu, Sengoku não ficou parado. Ele mesmo atacou Barba Branca. Ao mesmo tempo, ele ordenou que o vídeo Dendemuzi fosse desligado. A situação estava ficando crítica para os fuzileiros navais. Ele não podia arriscar transmitir aquilo por mais tempo, ou o prestígio deles sofreria um grande golpe. Menor onda de impacto. Maior. Sengoku rugiu, liberando uma onda de choque em direção à Barba Branca. Os 3 almirantes que cercavam Barba Branca também foram atingidos pela explosão. Sengoku não fez nenhum esforço para controlar o alcance do ataque. Em sua gigantesca forma de Buda dourado, era impossível evitar atingi-los. Mas não importava. Os almirantes eram todos usuários de elogio e podiam simplesmente ficar intangíveis para evitar o dano. Barba Branca, por outro lado, não tinha essa habilidade. Ele teve que enfrentar o ataque de frente. Guararara. Faz muito tempo que não tenho uma boa luta, Sengoku. Barba Branca bateu seu bisento no chão, os músculos de seu braço direito saltando como aço. Aqui do armamento incolor revestiu seu punho enquanto ele encarava a forma dourada de Sengoku de frente. Boou! Os próprios alicerces de Marineford racharam e inúmeros soldados foram mortos na onda de choque subsequente. Foi um lembrete sombrio de quão impotentes eram os fracos. Um mero abalo secundário do confronto entre Barba Branca e Sengoku havia ceifado tantas vidas. Ainda bem que nenhum dos meus se feriu, pensou Barba Branca, lançando um olhar para sua tripulação. Felizmente, o ataque não feriu nenhum dos piratas do Barba Branca. Nesse ponto, nem mesmo ele podia usar todo o poder da fruta do tremor de forma imprudente. Seu poder era imenso, mas em uma batalha caótica como aquela, ele corria o risco de atingir seus próprios homens. PFFT. Sengoku tossiu um bocado de sangue enquanto seu corpo era arremessado, atravessando vários prédios antes de parar, gravemente ferido pelo soco de Barba Branca com toda a sua força. Sengoku. A expressão de Garp mudou. Ele não podia mais ficar de fora. Imediatamente, moveu-se para bloquear Barba Branca, impedindo-o de perseguir o ferido Sengoku. Barba Branca, sua força parece ter retornado ao seu auge. Não, você está ainda mais forte do que em seu auge. Os olhos de Garp se estreitaram ao encarar Barba Branca. O homem à sua frente exalava uma sensação de perigo que Garp jamais havia sentido antes. Devia haver uma razão para esse súbito ressurgimento de poder, essa melhora além do seu auge. Garp simplesmente não sabia o que era. Copy System capítulo 642, Barba Branca vs. Garp. Barba Branca olhou para Garp e soltou uma gargalhada sonora. Guararara. Garp, como oponente, você talvez seja ainda mais empolgante que Sengoku. Barba Branca era um guerreiro de coração. Agora, de volta ao seu auge absoluto, ele ansiava por uma batalha entre iguais. Se não fosse pela captura de Ace, ele poderia ter ido desafiar Shin. É claro que, se tivesse desafiado Shin, Barba Branca teria perdido sem dúvida alguma. Ele não era páreo para Shin. O próprio motivo de ter recuperado sua força máxima foi graças a Shin. Sua mudança tem algo a ver com Shin Uzumaki, não é? Sengoku cambaleou até lá, seu uniforme manchado de vermelho, seu corpo coberto de sangue enquanto encarava a Barba Branca. A expressão de Barba Branca mudou, mas ele não se deu ao trabalho de esconder. Como esperado do estrategista. Foi aquele garoto, Shin, quem me trouxe de volta ao meu auge. Embora não soubesse como Shin tinha feito aquilo, o método era inegavelmente dele. Eu sabia. Eu estava certo. Sengoku estava apenas supondo. Ele havia notado que Shin e Barba Branca tinham se encontrado há algum tempo. Era informação confidencial da Marinha. Na época, Sengoku descartou o encontro como uma coincidência e não deu importância. E foi um encontro casual. Shin e Barba Branca simplesmente se esbarraram. Shin não o procurou. Foi só depois de ver Barba Branca que a ideia lhe ocorreu, e ele a colocou em prática. Foi simples assim. Mas Sengoku não sabia disso. Ele acreditava que tudo fazia parte da grande conspiração de Shin. Se Shin soubesse, teria ligado que estava sendo vítima de uma armação.
Será que ele realmente precisava recorrer a teorias da conspiração? De jeito nenhum. Além disso, ele não tinha a menor intenção de enfrentar os fuzileiros navais naquele momento. Se o fizesse, eles provavelmente nem existiriam mais. Gap, você vai mesmo ficar no meu caminho? Perguntou Barba Branca, com o olhar fixo nele. Embora desejasse uma boa luta, ele sabia que não era o momento. O mais importante era salvar Ace. Mesmo com Ace ali perto, Barba Branca não conseguiria descansar até que ele estivesse em segurança. A expressão de Garp mostrou um lampejo de hesitação. No fundo, ele queria que Barba Branca salvasse Ace. Mas não podia simplesmente ficar parado e ver Barba Branca matar fuzileiros navais. Muitos já haviam morrido pelas mãos dele. Garp não podia deixar isso passar. Gap. Sengoku olhou para Gap. Os olhares dos três almirantes também estavam voltados para ele. Desculpe, Ace. Os olhos de Garp se aguçaram. Ele não podia deixar um pirata causar estragos em Marineford. Além disso, as consequências do confronto entre Barba Branca e Sengoku haviam matado quase 1000 fuzileiros navais de elite. Ele não podia simplesmente ignorar isso. Eu vou deter o Barba Branca. Vocês cuidem do resto dos piratas do Barba Branca, disse Garp a Sengoku e os três almirantes. Você consegue fazer isso? Sengoku perguntou a Garp, com a testa franzida. Se fosse o Barba Branca de antes, Sengoku não teria perguntado. Ele confiava na força de Garp. Depois de tantos anos como parceiros, como poderia não conhecer o poder de Garp? Mas o Barba Branca da época era assustador. Sengoku havia sido gravemente ferido por um único soco e agora mal conseguia se manter de pé. Como almirante da frota, ele não podia cair, ou seria um grande golpe para o moral da marinha. Não sei, mas estou confiante, disse Garp. Já que Garp havia dito isso, Sengoku teve que acreditar nele. Além disso, com a força de Garp, mesmo que não conseguisse derrotar Barba Branca, não correria nenhum perigo. A força de Garp era ainda maior que a dele. Garp com um punho de ferro contra um Barba Branca no auge. Isso está ficando interessante. Os olhos de Shin brilharam. Não consigo ver nada. Nami esticou o pescoço, tentando enxergar Marineford à distância, mas tudo estava embaçado. Nami não era Shin. A visão dele alcançava quilômetros, mas a dela não. E sem aqui da observação, ela não tinha ideia de como a batalha estava progredindo, o que era incrivelmente frustrante para ela. Shirauzi, você consegue ver? Perguntou Nami. Claro que posso, Shirauzi assentiu. Não a subestime, o talento de Shirauzi era impressionante, especialmente seu haki da observação. Ela já conseguia se comunicar com os temíveis reis do mar, demonstrando parte do poder do próprio rei do mar. Se ela quisesse, os reis do mar, adormecidos nas profundezas do oceano, emergiriam do mar e destruiriam uma ilha num instante. Até a Shirauzi consegue ver. Acho que sou inútil mesmo, disse Nami, baixando a cabeça em desapontamento. Não se subestime, Nami. Seu talento já é incrível, disse Ouvia, ao ouvir as palavras de autodepreciação de Nami. Até a Ina está um pouco com ciúmes, disse Ina para Nami, saindo do quarto. Ela treinou durante anos para alcançar sua força atual, enquanto Nami quase alcançou em pouco tempo. Você não foi para a cabana descansar porque não queria ver essa batalha. Shin virou a cabeça e olhou para Ina. Ina queria sair para ver. Qual o problema nisso? Ina inclinou a cabeça para cima, olhando para Shin. Se você quer assistir, então assista. Você achou que eu ia fazer alguma coisa com você? Então o olhar de Shin se tornou estranho, examinando Ina de cima a baixo, o que a deixou muito desconfortável. O que você está olhando? Perguntou Ina, em tom de alerta. Suspiro. Não esperava que você tivesse esse fetiche. Será que eu realmente preciso te dar uma lição? Shin suspirou e disse. Não diga bobagens. A Ina não tem nada disso. O rosto de Ina corou enquanto ela retrucava. Ao vê-la entender imediatamente o que ele queria dizer, um sorriso surgiu no rosto de Shin. Ina era uma verdadeira veterana nisso. Shin, pare de provocar a Ina. Vamos assistir a luta entre Barba Branca e Garp. Tem um suspense de verdade ali, disse Robin, ajudando Ina. Ao ouvir isso, Shin voltou sua atenção para a luta. O confronto entre os dois realmente fez seus olhos brilharem. Garp resistia bravamente aos socos de Barba Branca, sem estar em desvantagem alguma. Sua força era verdadeiramente formidável.
Se fosse o Barba Branca da história original naquele momento, ele definitivamente não seria páreo para Garp. A força de Garp não diminuiria com o tempo. Boom! Após mais uma troca de socos, Garp foi arremessado para longe por Barba Branca, e Barba Branca também foi empurrado para trás por Garp. Guararara. Garp, sua força não diminuiu desde que você era jovem, riu Barba Branca após ser empurrado para trás. Sem usar seu bisento, Murakumojiri, apenas trocando golpes com Garp, os dois eram como bestas ancestrais. Que medo, disse Kizaru, observando a luta. Desta vez, ele não estava sendo sarcástico, era realmente aterrorizante. Copy System capítulo 643. A caçada ao Barba Negra. A guerra havia atingido o auge. Barba Branca e Garp estavam em um impasse, embora, por ora, Barba Branca ainda mantivesse vantagem, conseguindo manter Garp na defensiva. Mesmo assim, ele não conseguiu desferir um golpe decisivo. Ace ajoelhou-se na plataforma de execução, com o coração despedaçado. Os dois homens mais importantes de sua vida estavam travando uma batalha desesperada, e ele se sentia completamente impotente. Barba Branca era o pai que ele havia escolhido, o homem que ele queria que se tornasse o rei dos piratas. E Garp era seu avô, o homem que o criara. Essa era uma dívida que ele jamais poderia esquecer. Ace, estou aqui para te salvar. Uma voz familiar soou. Ace ergueu a cabeça bruscamente e viu seu irmão, Luffy. Garp, em meio a uma troca de golpes com Barba Branca, congelou ao ouvir o som. Essa hesitação de uma fração de segundo foi tudo o que Barba Branca precisava, e um soco poderoso o fez cambalear para trás. Se Garp não tivesse reforçado seu corpo com Haki do armamento, aquele único golpe poderia ter sido seu fim. Como é que aquele garoto chegou aqui? Perguntou Garp, chocado. Luffy não estava sozinho. Ele havia trazido consigo um pequeno exército de prisioneiros, todos fugitivos da grande prisão subaquática, em Peudon. Entre eles estava a rainha do reino Okama, Impuril Ivankov, um ser que não era nem homem nem mulher, com uma aparência bizarra e inesquecível. O mundo de One Piece era o lar de inúmeras raças estranhas e maravilhosas, gigantes, homens-peixe, sereias e até mesmo os únicos Okama. O coração de Garp afundou ainda mais. Primeiro Ace, agora Luffy, seus dois netos só lhe davam trabalho. Ele vinha quebrando a cabeça para encontrar uma maneira de salvar Ace, e agora Luffy tinha acabado de entrar na boca do leão. Com a força atual de Luffy, sobreviver a esta guerra seria um milagre. Um único almirante poderia derrotá-lo no instante, e até mesmo um vice-almirante o venceria com facilidade. Luffy está aqui, exatamente como esperado. A bordo do distante Pluton, Shin observou a chegada de Luffy com grande interesse. Se Luffy estava ali, então Barba Negra não devia estar muito longe. Ele provavelmente já estava à espreita em algum lugar, esperando o momento certo. Você parece bastante interessado nesse Luffy, comentou Ouvia. Não, de forma alguma. Shin balançou a cabeça. Mesmo que Luffy fosse o protagonista deste mundo, Shin não tinha nenhum interesse pessoal nele. Estava apenas surpreso. Apesar de todas as mudanças que fizera na linha do tempo, Luffy ainda chegara, e até trouxera os prisioneiros de Impel Down. Parecia que, assim como na história original, Luffy também fizera uma visita à grande prisão. Vamos lá. Vamos encontrar o Barba Negra, disse Shin para ouvir os outros. No instante em que o navio dos piratas Kuja se moveu, os fuzileiros navais designados para vigiá-los entraram em alerta máximo. Os piratas Kuja estão em movimento. O que eles estão fazendo? Eles estavam apavorados. Se os piratas Kuja se juntassem a essa guerra, o quartel-general da Marinha seria completamente dominado. Só o Barba Branca já estava causando todo esse caos. Se Shin Uzumaki entrasse na briga, eles virariam história. Rápido, vá informar o almirante da frota Sengoku. Tsuru ordenou a um soldado da marinha que estava por perto. Sim, senhora. O soldado fez a saudação militar e correu imediatamente para encontrar Sengoku, pronto para relatar os movimentos dos piratas Kuja. Espere, você não precisa informar o almirante da frota ainda. Quando ele estava prestes a partir, Tsuru o deteve. Ela havia percebido que a nave de Shin não estava indo em direção a eles. Em outras palavras, os piratas Kuja não planejavam se juntar à luta. Talvez ela tivesse exagerado.
Espero que eles simplesmente vão embora. Tsuru era uma das melhores combatentes da marinha, mas não podia abandonar seu posto. Sua missão era vigiar os piratas cuja qualquer movimento, por menor que fosse, tinha que ser reportado a Sengoku para que ele tomasse uma decisão. Ao ver o navio dos piratas cuja partir repentinamente, Tsuru finalmente relaxou. Fiquem todos aqui e fiquem de vigia. Estou saindo. Lembre-se, se houver qualquer sinal de problema, relatem imediatamente. Antes de partir, Tsuru deu ordens aos soldados restantes. Ela precisava ajudar Garp e os outros a lidar com os piratas do Barba Branca, então teve que abandonar seu posto. O relógio teria que ser manuseado por outros soldados da marinha. Após sair, Tsuru encontrou primeiro Sengoku, que estava parado na plataforma de execução. Sengoku, os piratas cuja acabaram de partir, relatou Tsuru. Shin Uzumaki foi embora. Sengoku franziu a testa. O que Shin Uzumaki estava aprontando? Sengoku suspeitava que Shin estivesse tramando algo. Ele estava esperando que Shin fizesse alguma coisa, mas, em vez disso, recebeu a notícia de que Shin estava partindo. Sim. Eu vi o navio dos piratas cuja partir com meus próprios olhos, confirmou Tsuru com um aceno de cabeça. Sengoku acreditou nela, é claro. Shin tinha ido embora. Mas ele não conseguia se livrar da sensação de que Shin estava tramando algo. Deveríamos continuar a observá-los. Sim. Não baixei a guarda. Deixei outros soldados da marinha monitorando os movimentos dos piratas cuja. Agora, preciso ir ajudar os outros. Tsuru se preparou para entrar na batalha. Certo. Sengoku pensou por um momento e então assentiu. Se os piratas cuja fizessem outro movimento, eles saberiam imediatamente. E com Tsuru se juntando à luta, a força de combate dos fuzileiros navais aumentaria significativamente. Enquanto isso, Shin não estava tramando nada. Ele simplesmente ia encontrar Barba Negra. Com seu haki da observação cobrindo toda a área, ele já havia localizado o paradeiro de Barba Negra. Barba Negra ainda estava longe de Marineford, a caminho de lá. Shin, por que você quer ver o Barba Negra? Perguntou Hancock. Para ver com meus próprios olhos, disse Shin com uma risadinha discreta. Barba Negra podia ser um homem desprezível, traiçoeiro e astuto, mas também era inteligente e um verdadeiro jogador. Na história original, ele foi o maior vencedor da Guerra dos Cúpulas. Ele usou o caos para encontrar seus novos companheiros de tripulação em Impel Down. Depois foi para Marineford para roubar a fruta do tremor de Barba Branca, tornando-se um dos 4 imperadores e tomando o lugar de Barba Branca. É claro que Barba Negra tinha seus momentos de arrogância. Sua confiança excessiva quase levou à morte de toda a sua tripulação pelas mãos de Magellan, o diretor de Impel Down. Mas, independentemente disso, Barba Negra era alguém que valia a pena conhecer. Shin já o havia encontrado antes, mas naquela época, Barba Negra ainda escondia sua ambição dentro dos piratas do Barba Branca. O Barba Negra de então e o Barba Negra de agora eram duas pessoas completamente diferentes. Shin queria ver o atual Barba Negra com os próprios olhos. Ele só queria saber se Barba Negra receberia bem sua visita. Copy System Capítulo 644. O desafio de Shiryu. O navio de Barba Negra navegava em direção a Marineford, repleto de seus novos companheiros de tripulação. Além de seus seguidores originais, havia também os prisioneiros que ele havia libertado de Impel Down, os criminosos mais temíveis do 6º nível, todos incrivelmente poderosos. Zia. A fruta tremor do papai. Eu vou pegar com certeza. Barba Negra olhou fixamente na direção de Marineford. Se conseguisse pôr as mãos naquela fruta, Barba Negra tinha certeza de que poderia se tornar o homem mais forte dos mares, talvez até forte o suficiente para derrotar Shin Uzumaki. Claro, essa era apenas a impressão dele. Barba Negra não tinha ideia do quão poderoso Shin realmente era. Capitão, olha ali. Acho que aquele é o navio dos piratas cuja. De repente, Jesus Burgess, um dos primeiros seguidores de Barba Negra, chamou-o. Os piratas cuja. O sorriso arrogante de Barba Negra desapareceu. Ele se virou para olhar na direção que Burgess apontou. Seus olhos se arregalaram. Era mesmo o navio dos piratas cuja. Shin Uzumaki. Uma expressão cautelosa surgiu no rosto de Barba Negra. Ele se lembrou de uma época em que Barba Branca ainda estava no auge de sua forma,
Mas mesmo assim fora derrotado por Shin Uzumaki em uma única batalha. Vamos encontrá-lo. Mas então Barba Negra se lembrou de sua Fruta das Trevas e de sua nova equipe de aliados poderosos. Ele não precisava ter tanto medo de Shin Uzumaki. Shin Uzumaki. O homem que eu sempre quis matar. Shiryu, com um charuto entre os dentes, esboçou um sorriso cruel. Shiryu era um homem sedento de sangue que adorava matar figuras poderosas e famosas. E Shin Uzumaki era provavelmente a pessoa mais famosa dos mares, amplamente reconhecido como o mais forte, até mais do que Barba Branca. Shiryu havia sido o carcereiro-chefe de Impel Down, uma das duas grandes muralhas ao lado de Magellan, e era incrivelmente forte. Mas sua sede de sangue, seu hábito de matar prisioneiros, o levou à prisão por Magellan. Quando Barba Negra invadiu Impel Down, Magellan libertou Shiryu temporariamente para lidar com ele. Mas Shiryu o traiu, juntando-se ao lado de Barba Negra e até mesmo fornecendo um antídoto quando a tripulação de Barba Negra foi envenenada. Se não fosse por Shiryu, Barba Negra poderia ter morrido em Impel Down. A força de Magellan era assustadora, definitivamente no nível de um almirante. Sua fruta venenosa era algo a ser temido. Shiryu, é melhor você não ser descuidado. Barba Negra lançou um olhar para Shiryu. Ele havia se esforçado muito para encontrar esses novos tripulantes e não queria perder nenhum deles tão cedo. A expressão de Shiryu era indiferente, como se ele não tivesse ouvido uma palavra do que Barba Negra disse. Na verdade, Shiryu ainda não havia se comprometido totalmente com Barba Negra. Ele ainda estava em período de observação. Se Barba Negra não atendesse às suas expectativas, Shiryu partiria sem hesitar. O mesmo valia para os outros de Impel Down, como Avalo Pizarro, Catarina Devon e Vasco Chote. Eles não tinham lealdade a Barba Negra, ainda não. Eles só o seguiam porque reconheciam sua força. Barba Negra lançou um olhar para Shiryu e não disse nada. Se Shiryu insistisse em cortejar a morte, na pior das hipóteses, ele teria que abandoná-lo. Embora Barba Negra estivesse transbordando confiança, ele ainda desconfiava de Shin. Aquele lá na frente deve ser o Barba Negra. A bordo do Pluton, Robin olhou para a nave de Barba Negra ao longe. Aquele cara com a cabeça para fora da água é mesmo uma pessoa? Não pôde deixar de perguntar, ao avistar uma figura enorme parada no mar. Esse é San Juan Wolf, também conhecido como Encouraçado Colossal. Ele é muito maior que um gigante. Shin explicou. Excluindo os reis do Mar das Profundezas, seu tamanho estava entre os maiores do mundo. Os reis do Mar das Profundezas eram de outro nível, alguns maiores que ilhas, capazes de destruir uma com um único movimento. Uma criatura tão aterrorizante realmente existe. Não me engoliu em seco. Ele não é nada comparado ao que o Shin consegue fazer. Hancock zombou, com um toque de desdém na voz. Ela tinha visto Susanoo de Shin. Comparado com aquilo, este encouraçado colossal não era nada. O Pluton se aproximou. Barba Negra não se moveu. Ao olhar para o Pluton de Shin, um lampejo de inveja cruzou os olhos de Barba Negra. Aquela nave era muito superior à sua jangada improvisada. Se pudesse, teria tentado roubá-la. Mas isso era apenas um pensamento. Ele não tinha coragem de tentar de verdade. Capitão Shin, o que o traz aqui? Perguntou Barba Negra com um largo sorriso. Ele queria descobrir o propósito de Shin. A incerteza o deixava inquieto. Vim ver o homem que agita os mares. Shin estava de braços cruzados, olhando para Barba Negra. Shin, esse homem é horrível. Acho absolutamente repugnante. Hancock olhou para Barba Negra com desprezo. Hancock desprezava pessoas feias, e Barba Negra era claramente um ótimo exemplo disso. Sua aparência não era seu ponto forte. A expressão de Barba Negra escureceu. Ser insultado daquela forma na sua cara. Ele queria ficar com raiva, mas depois de olhar para Shin ao lado de Hancock, conteve-se. Ele podia ignorar Hancock, mas estava extremamente cauteloso com Shin. Capitão Shin, se não se importa, poderia me dizer qual é o seu verdadeiro propósito? Tenho assuntos a tratar, disse Barba Negra a Shin. Ele estava com pressa para chegar a Marineford, com medo de que Barba Branca fosse morto antes que ele chegasse lá. Ele poderia roubar uma Akuma no Mi, mas se Barba Branca estivesse morto há muito tempo, ele não conseguiria. Shin Uzumaki, ouvi dizer que você é forte. Gostaria de testar minha espada? Nesse instante,
Shiryu sacou repentinamente sua espada e apontou-a para Shin. Shin ergueu uma sobrancelha, com um olhar fixo em Shiryu. O rosto de Barba Negra, já escuro, ficou ainda mais escuro. Ele não conseguia acreditar que Shiryu fosse tão imprudente, provocando uma briga com Shin Uzumaki num momento como aquele. Será que ele estava tentando se matar? Naquele momento, Barba Negra só queria matar Shiryu a pauladas. Ele até que sentira certa gratidão por Shiryu tê-lo salvado, mas agora o idiota estava ativamente tentando irritar Shin Uzumaki. Ele tinha um desejo de morte. Se ele possuísse a fruta do tremor, Barba Negra achava que não teria medo de Shin Uzumaki. Mas ele ainda não tinha posto as mãos nele. Copie System capítulo 645. Demonstração de força de Shin. Você tem coragem, isso eu admito. Shin não parecia nem um pouco zangado. Na verdade, havia um leve sorriso em seu rosto enquanto observava Shiryu. Fazia muito tempo que ninguém tinha coragem de desafiá-lo. A novidade era quase divertida. Mas o fato de Shin não estar irritado não significava que todos os outros estivessem mantendo a calma. Hancock, por exemplo, ficou absolutamente furioso. Seu arrogante. Vou te derrubar aqui mesmo. Hancock desembainhou a Ame no Abakiri, liberando uma intenção de espada aterradora que fez o próprio ar ao redor deles vibrar. Shiryu não disse nada, mas suas pupilas se contraíram bruscamente. Inicialmente, ele via Shin como seu único oponente, mas agora, sentindo a aura de Hancock, percebeu que sua força não era algo a ser subestimado. Barba Negra, como capitão deles, você não vai dizer nada? Perguntou Shin, com um tom calmo e distante. Você está aqui procurando encrenca. A expressão de Barba Negra tornou-se sombria. Mesmo que Shiryu tivesse começado toda essa confusão, Barba Negra não podia simplesmente deixá-lo morrer. Não se tratava de lealdade. Se ele abandonasse Shiryu agora, a tripulação que ele tanto se esforçou para montar provavelmente se desfaria. Procurando encrenca? Perguntou Shin, com um toque de divertimento na voz. Você realmente acha que eu vim até aqui só por sua causa? Se eu quisesse você morto, você já estaria no fundo do mar. Suas palavras, por mais diretas que fossem, não passavam da verdade. Se ele realmente quisesse se livrar de Barba Negra, isso já teria acontecido. Shiryu, guarde sua espada, disse Barba Negra, com a voz baixa e grave. Ele não queria um conflito com Shin Uzumaki, não até ter a fruta do tremor em suas mãos. Shiryu hesitou por um momento, depois começou a embainhar sua espada, decidindo recuar por respeito ao seu novo capitão. Mas o fato de Shiryu estar recuando não significava que Hancock também o faria. Ela empunhou sua espada e atacou, desferindo um golpe tão poderoso que ameaçou partir o navio dos piratas do Barba Negra ao meio. O rosto de Barba Negra se contorceu. Ele imediatamente usou sua elementalização para bloquear o ataque de Hancock. Aí, isso doeu demais. A elementalização da Fruta das Trevas era diferente das outras logias. Ela não anulava os ataques, ela os absorvia. A habilidade era poderosa, mas tinha o custo de sentir o dobro da dor. Até mesmo um homem como Barba Negra não conseguiu conter o grito. Apesar de usar aqui do armamento e absorver a maior parte do dano, um profundo corte ainda permaneceu em seu corpo. Hancock bufou, claramente irritada por Barba Negra ter interceptado o ataque destinado a Shiryu. Ela rapidamente desferiu outro golpe cruzado, desta vez mirando diretamente em seu alvo original. Shiryu não ia ficar parado ali e morrer. Ele desembainhou a própria espada para contra-atacar o ataque dela. A expressão de Barba Negra escureceu, e ele se preparou para intervir novamente. Em sua mente, Shin Uzumaki devia estar ali para causar problemas. Ele se perguntou se Barba Branca estava envolvido, talvez tivessem feito algum acordo, com Barba Branca enviando Shin para lidar com ele. Será que você tem coragem de dar o primeiro passo? O olhar de Shin recaiu sobre Barba Negra, e o homem sentiu uma onda de puro terror o invadir. Se alguém fizer algum movimento, mate-o, disse Shin ouvia. Com o poder de ouvia, aniquilar a tripulação do Barba Negra seria simples. Nem mesmo o próprio Barba Negra seria páreo para ela. E além de ouvia, havia Momo Usagi, outra lutadora formidável em seu navio. Shirauzi era ainda mais forte. As três armas ancestrais eram temidas por um motivo. Um rei do mar maior que uma ilha podia desencadear uma destruição inimaginável. E Shirauzi podia comandar mais de um.
Murufufufu. Catarina Devon soltou uma risada zombeteira. Claramente, ela achou as palavras de Shin ridículas. Como a prisioneira mais cruel de Impel Down, a caçadora da lua crescente não se intimidava facilmente. Este parece ter um desejo de morte. O olhar de Shin recaiu sobre a grotesca Catarina Devon. No mundo dos piratas, as mulheres eram ou de uma beleza estonteante ou verdadeiramente horrendas. Catarina Devon se encaixava perfeitamente na segunda categoria, a ponto de o simples fato de olhá-la ser uma ofensa. Muito bem, vou usá-la como exemplo. Uma morte rápida deve ser suficiente para que os outros se alinhem. Shin, deixe que eu faça isso, disse Ouvia. Não, disse ele, balançando a cabeça. Eu mesmo resolverei isso. Num instante, a figura de Shin desapareceu, reaparecendo diretamente diante de Catarina Devon, com uma lâmina de pura luz já em sua mão, Ama no Murakumo, forjada a partir do poder da fruta do brilho. Com um único movimento fluido, ele abaixou a lâmina. A cabeça de Catarina Devon caiu de seus ombros. Apesar de ser usuária de uma Zoan mítica, ela sequer teve a chance de ativar sua Akuma no Mi. Shin já estava de volta ao seu lugar original antes mesmo que Barba Negra e os outros pudessem processar o que havia acontecido. Eles encararam o corpo sem vida de Catarina Devon, um arrepio percorrendo suas espinhas. Se fossem eles, teriam ficado igualmente indefesos. A velocidade era aterradora. Aparecer num instante e matá-la com um único golpe, nem mesmo o aqui da observação conseguiu acompanhar seus movimentos. Suor frio escorria pelas costas de Barba Negra. Parecia que, mesmo com a fruta das trevas, a diferença entre ele e o homem mais forte do mundo ainda era imensa. Eu só estava dando um exemplo com ela. Se algum de vocês quiser me testar, não me importarei de deixar que provem da minha lâmina. O olhar calmo de Shin percorreu os membros restantes dos piratas do Barba Negra. Ele sozinho era suficiente para intimidar toda a tripulação. Instantaneamente, todos ficaram em silêncio. A demonstração de poder de Shin os havia abalado profundamente. Barba Negra sabia que sua autoridade acabara de sofrer um grande golpe, mas mesmo assim, permaneceu em silêncio. Copie System capítulo 646, o fim de Shiryu. Com a morte de Catarina Devon, o resto dos piratas do Barba Negra silenciou. Na verdade, Catarina Devon teve um azar incrível. Se ela não tivesse se manifestado, Shin provavelmente não a teria usado como exemplo. Mas ela não tinha o quem culpar senão a si mesma por zombar dele. Shin observava a luta entre Hancock e Shiryu com uma expressão calma. Ele não tinha nenhuma preocupação com o resultado. A força de Shiryu era apenas um pouco inferior à de um almirante, mas Hancock era um verdadeiro lutador de nível almirante, talvez até mais forte. A diferença de força entre eles era enorme. Shiryu talvez conseguisse se defender por um curto período, mas em uma batalha prolongada, ele não era páreo para ela. E, de fato, após as 30 trocas de golpes, começaram a aparecer ferimentos no corpo de Shiryu. Caramba, como é que uma mulher pode ser tão forte? Shiryu praguejou mentalmente. Seu braço estava dormente devido à força dos golpes dela, e a membrana entre os dedos de sua mão havia se rompido. Um pedaço havia sido arrancado de sua espada de grande grau. Seu haki do armamento era mais fraco que o de Hancock, então, embora ambos empunhassem espadas de grande grau, somente a dele sofreu dano. É só isso que você tem, e achou que podia lutar contra o Shin? Eu poderia te esmagar sozinho. Hancock bufou novamente, com o olhar gélido fixo em Shiryu. A expressão de Shiryu era sombria. Ele estava sendo completamente humilhado, derrotado impiedosamente por uma mulher. Mas ele realmente havia dado tudo de si. Mesmo em sua força máxima, ele não era páreo para ela. O poder daquela mulher era aterrador. Shiryu não é páreo para ela, disse Avalo Pizarro à Barba Negra. Ele não tinha a intenção de ajudar Shiryu. Não estava disposto a arriscar a própria vida. A lembrança da morte de Catarina Devon ainda estava fresca em sua mente. Barba Negra lançou um olhar para Pizarro. Sabia que Pizarro era ambicioso, chegando a cogitar usurpar seu posto de capitão. Mas Barba Negra não estava preocupado. Sabia o que realmente importava. Com sua força, poderia facilmente subjugar Pizarro. Barba Negra só se tornaria mais forte, enquanto Pizarro jamais o superaria. Além disso, Pizarro e Shiryu tinham sua própria história. Shiryu,
O antigo chefe dos carcereiros de Impel Down era um assassino notório. Pizarro quase fora morto por ele no passado. Mesmo que testemunhasse a morte de Shiryu agora, Pizarro não se abalaria. PFFT. O som de carne sendo rasgada. Outro corte profundo apareceu no corpo de Shiryu, e então seu braço esquerdo foi decepado. A dor fez com que gotas de suor frio lhe subissem à testa. Seus olhos ficaram vermelhos, e sua intenção assassina aumentou. Traço. Com a força que Hancock tinha, ela poderia tê-lo matado há muito tempo. Comentou Via. Robin olhou de relance para Shin. É por causa do Shin, a Shiryu o desafiou, então ela não vai deixá-lo morrer facilmente. Ela vai fazê-lo pagar por isso. Shiryu havia perdido um braço, o que afetou muito sua capacidade de luta. Pouco tempo depois, seu outro braço também foi decepado por Hancock. Para um espadachim, perder ambos os braços era um destino pior que a morte. A expressão de Shiryu era de espanto. Ele nem sequer tentou se esquivar do próximo ataque de Hancock. Já desistiu? Que patético. Os olhos de Hancock estavam cheios de desprezo. De fato, tendo perdido ambos os braços, Shiryu havia desistido. Sua maior força era a esgrima, e agora ele não conseguia nem mesmo empunhar uma espada. Seu espírito estava quebrado. Ele não sabia se arrependia de seus atos, mas agora, tudo o que queria era morrer. Esperava que o próximo golpe de Hancock fosse o último. Shin, você está satisfeito? Perguntou Hancock. Simplesmente mate-o, disse Shin com um sorriso. Suas palavras foram, de certa forma, um ato de misericórdia. Shiryu estava sentindo uma dor imensa. Certo. Hancock então brandiu sua espada em direção ao pescoço de Shiryu. Ele não se esquivou. Ele havia perdido os braços, o propósito. A morte era uma libertação. E ser derrotado por uma mulher como ela. Não havia vergonha nisso. Shiryu foi decapitado por um único golpe de Hancock. Ao presenciarem sua morte, Barba Negra e os outros sentiram uma pontada de compaixão. Poderia ter sido qualquer um deles. Eu só vim te ver, Barba Negra. Não esperava matar acidentalmente 2 membros da sua tripulação. Shin disse para Barba Negra. O rosto de Barba Negra estava sombrio. Ele queria vomitar sangue. Mas, após analisar a situação, percebeu que não era páreo para Shin. Só lhe restava desistir. Na verdade, agora sua preocupação era se Shin Uzumaki o deixaria ir. Se não o fizesse, morreria ali mesmo. Muito bem, podem ir agora. Shin não matou Barba Negra. Ele acenou com a mão, dispensando-os. Ao ver o gesto de Shin, Barba Negra não hesitou. Ele e seu enorme navio de guerra partiram imediatamente. Shin, você não vai matá-los? Amatsuki Toki franziu a testa. Aquele Barba Negra era claramente um homem mau. Ele certamente buscaria vingança no futuro. Deixá-lo ir era deixar uma ameaça futura. Mas Amatsuki Toki estava pensando demais. Mesmo que Barba Negra sobrevivesse, Shin não acreditava que ele pudesse representar uma ameaça para ele. Além disso, Barba Negra tinha feito inimigos por toda parte. Se Barba Branca sobrevivesse a Marineford, como provavelmente sobreviveria agora, ele caçaria Barba Negra até os confins da terra. Sem a traição de Barba Negra, nada disso teria acontecido. O maior ódio de Barba Branca era, sem dúvida, reservado a ele. Vamos lá. Voltaremos e continuaremos assistindo ao programa. Shin planejava retornar a Marineford. O show ainda não havia terminado. Ele se perguntava em que ponto o evento principal havia progredido. O Pluton deu meia volta e retornou em direção a Marineford. Copy System capítulo 647. Se ainda morre Barba Negra, você não tem exatamente o perfil de capitão. Shiryu e Katarina estão mortos, e você não disse uma palavra. Após a partida de Pluton, de Shin, Avalo Pizarro aproveitou a oportunidade para desafiar Barba Negra. O rosto de Barba Negra já estava sombrio, mas agora ele lançou um olhar feroz para Pizarro. Não se esqueça de quem te tirou de Impel Down. Barba Negra parecia pronto para a briga. Normalmente, ele não se importava com a ambição de Pizarro, mas agora não era o momento. Se deixasse Pizarro falar demais, os recém-formados piratas do Barba Negra se desintegrariam antes mesmo de zarparem. Talvez receoso do poder de Barba Negra, Pizarro ficou em silêncio. Os outros não disseram nada.
O navio dos piratas do Barba Negra rumou para Marineford, mesmo tendo avistado o navio de Shin seguindo na mesma direção. Ir para Marineford agora era arriscado, mas Barba Negra não tinha a intenção de mudar de rumo. A Akuma no Mi do Barba Branca era um prêmio que o Barba Negra precisava reivindicar. Claro, ele teria preferido a do Shin, mas sabia que estava fora de seu alcance. Na verdade, Shin nunca havia comido uma Akuma no Mi, ele não se sujeitaria voluntariamente a uma fraqueza. Mas ninguém sabia disso. Todos nos mares, incluindo os 5 anciãos, acreditavam que Shin havia comido alguma Akuma no Mi desconhecida e poderosa. Enquanto o Barba Negra ainda estava a caminho, o navio de Shin já havia retornado a Marineford, retomando sua posição original. Ao Alcorão da frota. Os piratas cuja voltaram. Estão no mesmo lugar. Aguardando suas ordens, senhor. Um fuzileiro naval, com a voz trêmula de pânico, correu para relatar o momento em que o Pluton reapareceu. Sengoku, que estava concentrado na batalha contra a Barba Branca, imediatamente olhou para o lado. O que está acontecendo? Não sabemos os detalhes, senhor, mas os piratas já retornaram. O fuzileiro naval não tinha visto muita coisa. Tudo o que sabia era que os piratas já tinham voltado. Quanto às suas intenções, isso ainda não estava claro. No momento em que os viu, correu para relatar o ocorrido. Certo, entendi. Volte e fique de olho neles, disse Sengoku após um momento de reflexão. Lembre-se, se algo urgente acontecer, entre em contato comigo imediatamente via Dendemuzi, acrescentou Sengoku como um lembrete. O soldado assentiu com a cabeça e saiu, e Sengoku voltou sua atenção para a luta contra a Barba Branca. Garp sozinho não conseguiu deter Barba Branca. Ele até conseguiu trocar golpes no início, mas conforme a luta se prolongava, começou a perder terreno. Isso demonstrava a força assustadora de Barba Branca em seu auge. Mesmo Garp estava ligeiramente em desvantagem. Agora, Aokiji havia se juntado a Garp. Os dois juntos conseguiam conter Barba Branca. Isso sugeria que o poder de combate de Garp era pelo menos equivalente ao de 2 almirantes. Antes, eram necessários 3 almirantes para deter Barba Branca. Agora, Garp e Aokiji estavam conseguindo. Puru. Nesse instante, o Dendemuzi na mão de Sengoku tocou, e ele ficou tenso. Será que os piratas já fizeram alguma jogada? Mas, após dar uma olhada no Dendemuzi, Sengoku respirou aliviado. Era aquele usado exclusivamente para contatar os 5 anciãos. Devem estar chamando por ele. Não era sobre os piratas cuja. Que alívio. Sengoku, execute-o agora. Asi deve morrer. A voz de um dos 5 anciãos se fez ouvir. Não importava qual fosse, a ordem era clara. Executem a ordem, disse Sengoku calmamente. Suas palavras fizeram Garp, que estava lutando contra a Barba Branca, hesitar por uma fração de segundo. Saia da minha frente. Barba Branca rugiu e desferiu um soco em Garp. Normalmente, Garp teria conseguido reagir, mas, no fim, só conseguiu assumir uma postura defensiva e foi arremessado para longe. Após derrubar Garp, Barba Branca encarou os 2 executores e liberou uma onda de Haki do Conquistador, nocauteando-os instantaneamente. A essa altura, Barba Branca não se importava com os danos colaterais. Menor partidário do gelo. Maior. No momento em que Barba Branca estava prestes a avançar, Aokiji, empunhando 2 lanças de gelo, investiu contra ele. Barba Branca ignorou completamente o ataque de Aokiji, cobrindo seu corpo com Haki do armamento e continuando em direção a Asi. Menor onda de impacto. Maior. Sengoku se transformou em sua forma gigante de Buda e desferiu um golpe com a palma da mão em direção à Barba Branca. Luffy, que estava correndo para salvar Asi, também foi arremessado para longe pelo ataque. Garp pegou Luffy, que estava no ar. Uma rápida verificação confirmou que, embora seu neto estivesse gravemente ferido, sua vida não corria perigo. Ao ver que Luffy estava bem, Garp finalmente relaxou. No entanto, quando ele olhou para cima novamente, seu mundo escureceu. Akainu abandonou subitamente sua luta com o comandante dos piratas do Barba Branca, aparecendo diante de Asi. Ignorando o ataque iminente de Barba Branca, ele atravessou o peito de Asi com seu punho de magma. Asi, ainda preso pelas algemas de pedra do mar, estava impotente para resistir. O punho de magma de Akainu abriu um buraco enorme em seu corpo. Ele estava acabado.
Assim como na história original, não havia diferença. Ace ia morrer. É claro que Akainu também não escapou ileso. Ele levou um soco direto do Barba Branca, um golpe que o feriu gravemente. Mas era tarde demais para mudar alguma coisa. O destino de Ace estava selado. Com um punho de magma atravessando seu torso e seu coração destruído, como Ace poderia sobreviver? Akainu foi verdadeiramente implacável, pagando um preço altíssimo para garantir a morte de Ace. Maldito seja você, Akainu! Garp largou Luffy, rugiu de fúria e avançou direto para cima de Akainu. Garp, o que diabos você está fazendo? Vendo Garp prestes a atacar Akainu, Sengoku interveio imediatamente. Ele não deixaria seu velho amigo passar o resto da vida nas profundezas de Impel Down. Ao ver isso, Barba Branca sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Ele não conseguia acreditar que Ace havia morrido bem diante de seus olhos. Bem, Ace ainda não estava morto. As pessoas deste mundo tinham uma força vital incrivelmente tenaz. Ele ainda tinha fôlego. Papai. Ace olhou para Barba Branca, depois fechou os olhos e seu corpo desabou no chão. Não esperava presenciar o assassinato de Ace. Shin acabara de voltar e testemunhou Akainu matar Ace com um único soco. Parecia que, mesmo com sua interferência, Ace ainda acabaria morrendo. Na verdade, sua morte foi ainda mais patética do que na história original. Pelo menos naquela época, ele havia sido resgatado antes de se sacrificar para salvar Luffy. E agora? Ele foi morto sem sequer ter a chance de se defender. Akainu havia conseguido atrair muito ódio. Tanto Barba Branca quanto Garp agora o desprezavam. Copy System Capítulo 648. O futuro mudou enquanto Shin observava a situação em Marineford. Ele de repente avistou uma figura familiar. Silver Lake havia chegado. Mas não estava um pouco atrasado. Ace já tinha ido embora. Esta guerra. Barba Branca perdeu, disse Robin. Com a morte de Ace, os piratas do Barba Branca estavam derrotados. Sengoku, por outro lado, finalmente pôde respirar aliviado. Se os piratas do Barba Branca tivessem realmente conseguido resgatar Ace, a reputação da marinha estaria em frangalhos. Morrer. A morte de Ace enfureceu completamente Barba Branca. Ele liberou todo o poder da fruta do tremor. O mar agitou-se e a própria ilha de Marineford começou a tremer, com inúmeras fissuras a espalhar-se pela sua superfície. Papai! Gritou Marco. Ao ouvir a voz de Marco, Barba Branca voltou a si, e sua raiva diminuiu um pouco. Ao ver seu pai se acalmar, Marco sentiu um alívio imenso. A fruta do tremor não era um poder para ser usado indiscriminadamente. Ela não fazia distinção entre amigos e inimigos. Até mesmo seu próprio povo poderia ser atingido no fogo cruzado. Garp, você também precisa se acalmar, disse Sengoku para o abatido Garp. Os olhos de Garp estavam vermelhos. Sengoku tinha certeza de que, se o deixasse ir, Garp mataria Akainu a pauladas. E não tinha dúvidas de que Garp tinha força suficiente para isso. Contido por Sengoku, Garp finalmente conseguiu se acalmar, mas apenas porque estava sendo contido. Eu sei que Ace é seu neto, mas ele ainda era um pirata, disse Sengoku a Garp. Então, ele olhou na direção de Luffy e sussurrou no ouvido de Garp, tire seu outro neto daqui. Vou fingir que não vi nada por enquanto. Sengoku era conhecido por sua imparcialidade, mas tinha seus motivos para dizer aquilo. Garp já havia perdido um neto. Se perdesse outro, até mesmo um homem como Garp poderia desmoronar. Obrigado, disse Garp a Sengoku. Era seu dever lidar com piratas. Ele não podia guardar rancor de Sengoku. Provavelmente também não deveria guardar rancor de Akainu, mas não conseguia evitar. Cheguei um passo tarde demais. Rayleigh olhou para Ace caído com um toque de tristeza. Mas ele não se sentia excessivamente culpado. Embora Ace fosse filho de Roger, isso não significava que Rayleigh fosse responsável por ele. Ace era Ace, e Roger era Roger. Eram duas pessoas diferentes. Ele viera para salvar Ace por respeito a Roger. Se não conseguisse, esse seria o destino de Ace. Ao avistar Luffy, Rayleigh foi direto até ele. Ele reconheceu Luffy. Se não fosse por ele, Luffy jamais teria escapado de Kizaru. Rayleigh olhou para o corpo de Ace e depois desviou o olhar. Ele estava tão bem escondido que poucas pessoas notaram sua chegada. E mesmo entre aqueles que notaram, poucos o reconheceram.
Afinal, ele estava aposentado há muitos anos. Rayleigh agarrou Luffy e desapareceu na distância. Isso, é claro, não passou despercebido por Sengoku e Garp. Parece que ele não precisa da sua ajuda. Gostaria de saber como ele se envolveu com Rayleigh. Seu neto é um verdadeiro encrenqueiro, disse Sengoku, lançando um olhar profundo para Rayleigh, que se afastava. Ao terminar, Garp lançou-lhe um olhar penetrante. Ele não queria que Sengoku tramasse contra seu neto. A verdade é que Rayleigh salvou Luffy por causa do chapéu de palha que Shanks lhe dera. Aquilo o marcava como o sucessor escolhido de Shanks. Era um legado que estava sendo transmitido através das gerações. Caso contrário, Rayleigh não teria se arriscado por um garoto qualquer. Rayleigh chegou e partiu, levando consigo apenas Luffy. Embora Luffy não quisesse partir, nas mãos de Rayleigh, ele não tinha a menor chance de se libertar. Ace está morto. Esta guerra está chegando ao fim, disse Shin. Agora que Ace havia partido, não havia razão para a batalha continuar. Sim, a guerra está terminando. Era isso que você previu? Perguntou Via Shin. Eu não previ nada disso. A partir do momento em que ajudou Barba Branca a recuperar sua força máxima, o rumo desta guerra mudou. Mas foi diferente da história original. Barba Branca não havia sofrido ferimentos graves nem sido apunhalado pelas costas. Estava em boas condições. Provavelmente não morreria em Marineford. Isso significava que os piratas do Barba Branca não cairiam e os piratas do Barba Negra não ascenderiam ao poder. Embora Shin não parecesse ter feito muita coisa, ele realmente mudou o futuro do mundo. O Barba Branca que deveria ter morrido ali ainda estava vivo. Essa foi a maior mudança. Enquanto Barba Branca, o coração e a alma da tripulação, estivesse por perto, eles continuariam sendo os senhores do mar. Como Shin havia previsto, com a morte de Ace, os piratas do Barba Branca não tinham intenção de ficar. Seu moral estava abalado. Eles tinham vindo para salvar Ace, e agora eles se fora. Qual era o sentido disso? Eles tiveram que recuar. Continuar lutando contra os fuzileiros navais só resultaria na morte de mais homens deles. Quanto à vingança, claro, os piratas do Barba Branca eram como uma família, mas nem todos eram próximos de Ace. Quando ele estava vivo, eles arriscariam tudo para resgatá-lo. Agora que ele estava morto, mesmo que quisessem se vingar, não era o momento. Barba Branca lançou Aokiji para longe com um soco devastador. Mesmo em retirada, ele estava determinado a levar o corpo de Ace consigo. Recusou-se a deixá-lo em poder da marinha. Ace tinha ido embora. Barba Branca não permitiria que profanassem o que restava. Saia da minha frente. Uma auréola branca de energia se formou ao redor do punho de Barba Branca quando ele o golpeou contra Akainu. Ao lidar com Akainu, Barba Branca não mostrou misericórdia. Aquele era o homem que havia matado Ace. Como ele poderia se conter? O soco atingiu Akainu em cheio no rosto. Qual foi o preço de levar um soco do Barba Branca na cara? Seu rosto ficou completamente afundado. Akainu ficou gravemente ferido com o golpe. Ninguém conseguiu deter o enfurecido Barba Branca. Copie System capítulo 649. Colapso mesmo com seu poder quase invencível, abrindo caminho através de qualquer um que se colocasse em seu caminho. Barba Branca ainda não conseguia se aproximar do corpo de Ace. Os almirantes não eram presas fáceis, e a chuva interminável de balas de canhão não era brincadeira. Abrindo caminho em meio à tempestade de aço, Barba Branca começou a mostrar sinais de ferimentos. Uma chuva de balas de canhão choveu sobre ele como se os fuzileiros navais tivessem um suprimento infinito. Akainu, apesar de ter o rosto quase afundado e deformado pelo soco anterior de Barba Branca, bloqueou seu caminho implacavelmente, lutando como um cão raivoso. Entendo. Mantenham Barba Branca aqui a todo custo. Sengoku estava em um Dendemuzi, recebendo ordens diretamente dos 5 anciãos. Com a morte de Ace, os 5 anciãos deram a Sengoku uma nova missão: usar todos os seus recursos contra a Barba Branca e garantir que ele não saísse dali vivo. Mesmo que os 5 anciãos não tivessem dado a ordem, Sengoku teria feito tudo ao seu alcance para concluir a tarefa. Ele e Barba Branca eram antigos rivais que se enfrentavam há décadas. Se houvesse uma chance de finalmente acabar com ele, Sengoku não hesitaria. Puru puru puru. O Dendemuzi tocou novamente. Sengoku franziu a testa. E agora? Ele respondeu imediatamente,
e uma onda de pura fúria o invadiu. Maldito seja, Barba Negra! Como ele ousa invadir Impel Down? A notícia acabara de chegar até ele. Barba Negra havia invadido a grande prisão submarina e libertado os criminosos mais notórios que lá estavam aprisionados. O mundo de Sengoku escureceu. Ele sabia o quanto havia custado a capturar aqueles monstros. Agora, todo aquele esforço havia sido em vão por causa daquele desgraçado do Barba Negra. Anos de trabalho árduo, tudo em vão. Mas isso não era o pior. A verdadeira catástrofe seria o caos que esses criminosos desencadeariam no mundo. Parece que chegou a hora de eu me afastar. Sengoku sentiu como se tivesse envelhecido décadas em um instante. Aquele incidente por si só foi suficiente para acabar com sua carreira. Os 5 anciãos talvez não o expulsassem à força, mas Sengoku não tinha mais ânimo para continuar em sua posição. Bem, não há tempo para pensar nisso agora. Tenho que lidar com o que está à minha frente. Sengoku esboçou um sorriso amargo. Ele jamais imaginara que as coisas chegariam a um desastre tão grande. Seu plano ambicioso para lidar com os piratas do Barba Branca havia fracassado espetacularmente. No final, os fuzileiros navais sofreram as maiores perdas. E aquele desgraçado do Barba Negra? Sengoku o subestimou completamente. Se ele não tivesse feito do Barba Negra um Shichibukai, nada disso teria acontecido. Gap, você deveria descansar. Sengoku lançou um olhar para Gap. Ele queria que Garp se juntasse a ele para acabar com Barba Branca, mas vendo o estado em que seu velho amigo se encontrava, ele se conteve. As feridas de Garp não eram físicas, eram feridas do coração. Era melhor deixá-lo em paz. As balas de canhão continuavam a atingir Barba Branca enquanto os 3 almirantes atacavam implacavelmente. Eles se contiveram para não usar seus golpes mais devastadores, sabendo que todo o poder de um usuário de logia poderia facilmente dizimar metade de Marineford. A ilha já estava à beira do colapso. Outro golpe severo afundaria no mar para sempre. Sengoku juntou-se à luta, somando sua força ao ataque contra a Barba Branca. Josu, comigo. Temos que ajudar o papai. Marco gritou para Diamond e Josu, e os 2 comandantes avançaram em direção ao seu capitão. A batalha continuou, sem trégua mesmo com a morte de Ace. Os piratas do Barba Branca queriam recuar, mas enquanto seu capitão lutasse, eles não o abandonariam. Por que Shanks ainda não apareceu? Ele não vai usar seus poderes de reconhecimento facial? Shin ponderou, seu haki da observação abrangendo toda a área. Ele não encontrou nenhum vestígio dos piratas do Ruivo. Ele avistou, no entanto, a tripulação de Barba Negra. Eles eram lentos, mas depois de todo esse tempo, finalmente haviam chegado. Capitão, isto não parece ser o que esperávamos, disse Van Algura Barba Negra. A situação era completamente diferente do que haviam planejado. Eles previam encontrar Barba Branca em seus últimos momentos, ou talvez até mesmo já morto. Mas, olhando para ele agora, ele ainda era um monstro, resistindo bravamente aos almirantes e ao almirante da frota sem ceder um centímetro. O poder daquele homem era aterrador. Será que eles realmente conseguiriam derrotá-lo? Ponto comum. Os olhos de Barba Negra estavam arregalados em descrença, sua mente completamente explodida. Pelo que ele sabia, a saúde de Barba Branca estava debilitada. Essa guerra deveria ter sido seu fim. Mas, naquele momento, não parecia que Barba Branca tivesse sofrido nenhum dano crítico. A situação tinha saído completamente do controle, deixando Barba Negra sem saber o que fazer. Aposto que o Barba Negra está surtando agora. Shin observou o navio do Barba Negra parado na beira da baía, hesitante em se mover, e não conseguiu conter o sorriso. Originalmente, Barba Negra era considerado o grande vencedor desta guerra. Agora, essa chance havia desaparecido. Nessa guerra, não houve vencedores. Todos saíram perdendo. E quanto a Shin? Ele era apenas um espectador. Não se envolveu em nada. Shin, por que não entramos em cena e acabamos com todos eles? Sugeriu Hancock de repente. E de que nos adiantaria isso? Shin respondeu com um pequeno sorriso. Hancock ficou surpreso por um momento. Que benefício isso traria? Ao refletir sobre o assunto, ela percebeu que aquilo realmente não lhes oferecia nada. Qual era o sentido de lutar contra os fuzileiros navais, os piratas do Barba Branca e os piratas do Barba Negra? O título de rei dos piratas? Shin não tinha interesse nisso. Governar o mundo.
Também não tinha ambição para isso. Ser rei dava muito trabalho e, no fim das contas, era inútil. Contanto que você tivesse força para esmagar qualquer um que se autoproclamasse rei, você já estava acima de tudo. Então, para nós, isso não tem significado. É por isso que não estou me envolvendo. Este mundo é apenas uma parada em nossa jornada. Shin acabaria por deixar este mundo. Ele não podia ficar no mundo de One Piece para sempre. O poder do sistema provavelmente já estava quase totalmente recarregado. Em poucos anos, no máximo, teria energia suficiente para viajar para outro mundo. Após passar tantos anos ali, Shin sentiu que era hora de seguir em frente. Infelizmente, ele ainda não tinha o poder de viajar entre mundos à vontade. Esse tipo de poder ainda era um sonho distante. A capacidade de viajar livremente entre mundos. Esse era um poder do nível dos verdadeiros imortais. Não daqueles falsos de Naruto, imortais genuínos que transcendiam a própria realidade. Shin nem sequer sabia se algum dia alcançaria essa altura. Bem, tudo dependia de quais mundos ele visitaria no futuro. Com o sistema como seu trunfo final, o perigo não o assustava. Quanto mais forte o mundo, mais rápido ele cresceria. Afinal, ele podia copiar qualquer coisa. Copy System capítulo 650. Barba Branca vs. Barba Negra. Estamos agindo. Barba Negra observou Barba Branca lutando contra os almirantes e falou em voz baixa e determinada. Vamos atacar os fuzileiros navais ou Barba Branca? Perguntou um dos membros de sua tripulação. Se eles pretendiam agir, precisavam de um alvo claro. Não podiam simplesmente atacar todos. Tanto os fuzileiros navais quanto Barba Branca eram seus inimigos, mas, por ora, Barba Negra decidiu lidar primeiro com Barba Branca. Espero que os fuzileiros navais fiquem fora disso. Estamos enfrentando o Barba Branca. Quero ver quanto tempo ele aguenta. O alvo de Barba Negra era Barba Branca. Mesmo agora, ele não havia desistido da ideia de obter a fruta do tremor. Ele precisava daquele poder, e Barba Branca precisava morrer. Caso contrário, as consequências seriam inimagináveis. Se Barba Branca sobrevivesse, sem dúvida caçaria Barba Negra até os confins da terra. A simples sobrevivência se tornaria uma luta. Quanto aos fuzileiros navais, Barba Negra não estava muito preocupado. Embora tivesse libertado inúmeros criminosos de Impel Down, esses mesmos criminosos agora estavam atraindo a atenção dos fuzileiros navais. Contanto que ele não provocasse os fuzileiros navais de propósito, ele deveria ficar bem por enquanto. Mas Barba Branca era a maior ameaça. Não tenha medo. Eu sei em que estado aquele velho está. Ele está no limite. Barba Negra tentou reunir sua tripulação, temendo que medo os dominasse. Na história original, eles esperaram até que Barba Branca estivesse praticamente morto antes de atacá-lo. Mas agora, embora Barba Branca estivesse ferido, seus ferimentos estavam longe de ser fatais. Barba Negra sentiu o medo se contorcer em seu estômago, e se ele estava com medo, sua tripulação estava apavorada. Ainda assim, Barba Negra avançou, com seus homens logo atrás. Além dele, restavam apenas 6. Originalmente eram 9, mas Hancock havia matado Shiryu e Shin havia derrotado Katarina Devon, reduzindo consideravelmente suas fileiras. Os piratas do Barba Negra estão em movimento. O alvo deles deve ser o Barba Branca. Robin, com sua excelente visão, percebeu as ações de Barba Negra. Acho que o Barba Negra perdeu a cabeça, resolvendo agir agora, comentou Shin, observando a cena se desenrolar. Barba Negra estava sendo realmente tolo. Se Shin estivesse em seu lugar, teria desistido e ido embora. A ganância é um pecado mortal. Barba Branca é muito mais forte do que você pensa. No Kenoni, mesmo moribundo, Barba Branca ainda tinha forças para espancar Barba Negra até deixá-lo em frangalhos. Em seu estado atual, ele o aniquilaria completamente. Além disso, o ódio que os piratas do Barba Branca sentiam por Barba Negra provavelmente superava o ódio que sentiam pela marinha. Os fuzileiros navais eram seus inimigos naturais, mas um traidor como Barba Negra era quem eles mais desprezavam. Se tivessem a oportunidade, ignorariam os fuzileiros navais e concentrariam toda a sua fúria nele. Ensine. Barba Branca avistou Barba Negra, cujo rugido furioso ecoou por Marineford. Kizaru foi forçado a recuar pela força avassaladora de sua presença. Ninguém era tolo o suficiente para enfrentar toda a fúria de um Barba Branca enfurecido.
Barba Branca não se esqueceu do corpo de Ace. Ele o pegou e entregou Marco. Marco entendeu o que seu pai queria dizer, transformou-se imediatamente e voou para o céu, rumo à distância. Ele precisava levar o corpo de Ace para longe dali. Ace já havia partido, eles não podiam deixar os fuzileiros navais levarem seu corpo. Aquele desgraçado do Barba Negra. Os olhos de Sengoku ardiam com uma profunda intenção assassina. Depois de tantos anos, esta era a primeira vez que ele havia sido tão completamente enganado. Ser interpretada por um homem como Barba Negra foi humilhante. Zera. Pai, quanto tempo? Barba Negra ignorou o olhar fulminante de Sengoku e cumprimentou Barba Branca. Professor, você quebrou as regras do meu navio. Você merece morrer. Barba Branca desferiu um soco feroz em Barba Negra. Em termos de tamanho, Barba Negra chegava apenas à cintura de Barba Branca. A cena era como um adulto lutando contra uma criança. A expressão de Barba Negra mudou, mas ele não se esquivou. Ele queria ver quanta força ainda restava a Barba Branca. Menor água escura. Maior. Esse movimento podia atrair inimigos para perto dele, e qualquer um tocado pela escuridão teria seus poderes da Akuma no Mi selados. Também podia absorver os ataques de usuários de Akuma no Mi. Os dois ataques colidiram e Barba Negra foi arremessado para longe, junto com o resto de sua tripulação. Com um único soco, Barba Branca demonstrou seu poder quase invencível. Barba Branca de repente sentiu que algo estava errado. Seu poder havia sido selado. A habilidade da fruta do tremor estava temporariamente inutilizável. Então este é o poder da fruta das trevas, percebeu Barba Branca. Essa habilidade era realmente a ruína de todos os usuários de Akuma no Mi nos mares. Selar os poderes da Akuma no Mi com um toque, qualquer um que dependesse da sua fruta ficaria indefeso no momento em que Barba Negra o agarrasse. Zera. Pai, você não pode usar a fruta do tremor agora, pode? Disse Barba Negra, levantando-se com o rosto coberto de sangue. O soco do Barba Branca o atingiu em cheio. Felizmente, o Barba Negra era resistente, e a fruta das trevas conseguiu absorver parte do dano. Se tivesse sido qualquer outra pessoa, teria morrido na hora. Por causa dessa Akuma no Mi, você mataria seu próprio irmão. Responda-me, mestre. O rosto de Barba Branca estava tão frio quanto gelo enquanto ele interrogava Barba Negra. Irmão? Pai, você realmente acha que os via como irmãos? Disse Barba Negra, com o rosto contorcido em um sorriso sarcástico enquanto apontava para os piratas do Barba Branca. Barba Branca franziu a testa. Os homens deste navio não foram bons para você? Mestre, você me decepciona mais do que posso expressar. Você cometeu o pecado mais imperdoável dos piratas do Barba Branca. Barba Branca podia perdoar qualquer crime cometido por seus filhos, mas matar um irmão era algo que ele jamais toleraria. Barba Negra hesitou ao ouvir aquelas palavras, uma lembrança vindo à tona. Sinceramente, todos a bordo do navio o trataram bem. Houve uma época em que ele até imaginou passar a vida inteira naquele navio. Mas tudo mudou quando ele viu Fruta Escura. A ambição que ele havia enterrado no fundo de si voltou à vida com força total. A tripulação tinha uma regra simples: quem encontrasse uma Akuma no Mi podia comê-la. Tati havia descoberto a Fruta Escura, então a decisão era dele. A menos que ele decidisse não comê-la, poderia ir para outra pessoa, mas não havia garantia de que Barba Negra algum dia a colocaria em suas mãos. Então, naquele momento, Barba Negra fez sua escolha. Ele assassinou Tati e abandonou os piratas do Barba Branca. Papai, você foi bom para mim, mas não pode me dar o que eu quero. Vou me tornar o rei dos piratas. De agora em diante, esta será a era do Barba Negra. Nesse momento, Barba Negra parou de se esconder. Deixou sua ambição transparecer, uma energia sombria e opressiva emanando dele como uma força física. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.